Vamos lá, agora foi. Para meus irmãos que estão assistindo essa aula gravada posteriormente, esse dia 19/9/2022, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do curso de integração para novos membros da PIB de Mogi. Aos irmãos que estão aqui com a gente online, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É bom ver vocês aqui todos com a câmera aberta, é muito bom ver vocês. É um privilégio estar podendo participar com vocês neste momento, aprender juntos com vocês, porque a gente sempre aprende. Cada aula, acho que eu já dei essa aula umas 3, 4 vezes, ou mais até, mas a gente sempre aprende alguma coisa nova, compartilha, então é um tempo precioso que o Senhor nos preparou, né? Eu tenho muito orgulho de participar desse time de educação, desse time de ensino da PIB de Mogi, né? A nossa igreja é uma igreja, os batistas num todo, mas eu tenho muito orgulho da nossa igreja, porque a nossa igreja, ela se dedica ao ensino da palavra, né? E também a conectar os novos membros ao universo PIB Mogi, né? O que a PIB Mogi é, o que ela representa para a nossa cidade e o que ela representa no reino de Deus, né? No nosso núcleo de ensino PIB Mogi, o NEP, existem vários cursos. Esse é o primeiro curso que você está fazendo porque você está chegando na igreja agora, ou porque você está fazendo o curso de batismo, mas depois vai abrir, nos próximos ciclos, você vai ter a oportunidade de participar de vários outros cursos de teologia sistemática bíblica, Novo Testamento. Nossa, são cursos maravilhosos, cursos de aconselhamento, cursos de conexão, para você ser um líder de conexão. Então, são vários cursos mesmo muito ricos, com professores muito capacitados, e eu tenho certeza que vocês vão ter essa oportunidade, esse privilégio também de serem abençoados com esses outros cursos. Mas hoje estamos aqui, no curso de boas-vindas, então eu quero dar muitas boas-vindas para vocês. Sejam muito, muito, muito bem-vindos à PIB de Mogi. É uma alegria, eu como um dos vocacionados da nossa igreja, em nome de Jesus, um dos futuros pastores de crianças da nossa igreja, receber vocês aqui é um privilégio mesmo poder ver a nossa igreja crescendo. A última turma tinha 140 alunos, tudo isso mesmo, gente. Nossa igreja, ela tá que tá. E essa turma agora está com 54 alunos, se não me engano. Então é uma alegria ver a nossa igreja sendo uma igreja que está impactando este mundo, impactando o Mogi das Cruzes, alcançando a vida de muitas pessoas para Cristo. É muito bom ter com vocês, ter esse tempo de comunhão. E hoje a gente vai conversar sobre uma das frentes principais da nossa igreja, que é a rede de conexões, né? Então, você que está chegando agora, que ainda não participou de uma conexão, que ainda não se conectou com a nossa igreja, com os membros dessa igreja, que é o corpo de Cristo, você vai ter a oportunidade de conhecer o que é isso e também participar, se conectar. Mas antes eu gosto de ter um momento de oração aqui antes da nossa aula, porque nós, além de a necessidade de entregar mesmo para o Senhor esse momento, porque eu sou apenas uma ferramenta dele, falho e nós precisamos realmente entregar para o Senhor, que é Ele que vai falar, que vai conduzir aqui esse momento, mas também pode ser que você esteja aqui hoje, foi na correria do trânsito, acabou de voltar de buscar os filhos na escola, ou chegou do trabalho, está cansado, ou teve um dia difícil, uma semana passada complicada, ou um final de semana com algumas notícias tristes e ruins. Então, nem sempre a gente está bem, né? Nem sempre a gente está bem, a gente tem que ter essa consciência. Então, eu quero abrir este momento agora para que a gente possa abrir um momento de oração mesmo. Você que passou por alguma dificuldade nesses dias, ou está passando por alguma dificuldade na família, algum parente que está doente, ou você está passando por alguma luta específica, se você quiser se sentir à vontade de compartilhar aqui no chat, ou abrir o áudio e falar, para que a gente possa orar, tá bom? E juntos vamos orar, interceder um pelos outros, carregar o fardo um dos outros, porque Jesus nos ensina isso, né? Então, nós compartilharmos nossas lutas, as nossas aflições, e eu vou aqui, na medida do possível, lendo e intercedendo pela vida de cada um de vocês. Então, a Amanda pediu oração durante a semana. Peço aqui novamente orações pelo meu cliente. Sim, irmã Amanda, eu vi sim lá no grupo, eu ia ler. Olha, ainda bem que você lembrou, porque eu para memória, é uma dificuldade, uma coisa que eu estou treinando. Eu vi lá no grupo você mandando essa mensagem, eu falei, olha, no momento da conexão eu vou lembrar a Amanda para a gente orar por ele. Então, Amanda, vamos orar pelo seu cliente e amigo Pedro Luan, né, que está internado.
vamos interceder pela vida dele. Nós cremos que o Senhor é todo-poderoso, médico dos médicos, e vai agir para curá-lo e cuidar do Pedro com toda certeza. Eu vou dar mais alguns minutinhos para, se alguém tiver mais algum motivo de oração, puder interceder aqui. Eu tenho um motivo de gratidão. Na última conexão, na última aula, no último encontro, eu pedi intercessão por um casal, amigo meu, né, funcionário do meu sogro, que estavam passando por um momento de casal crente, mas estavam passando por um momento de muita dificuldade no casamento né, um momento de conflito. Surgiu alguns pensamentos de separação, mas o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, recuperou eles, restaurou esse casamento. É um motivo de gratidão por aquilo que o Espírito Santo fez na vida deles. Então, esse é o meu motivo de gratidão mesmo, porque o Senhor escutou nossas orações. Oramos juntos e esse casamento foi restaurado, graças a Deus. Mais algum motivo de oração, meus irmãos? Vou dar mais um minutinho, porque a gente já ora, já inicia, para a gente não estender tanto o nosso tempo, né? E eu não tomar tanto tempo dos irmãos. Antes de eu orar, eu quero fazer um combinado com os irmãos aqui. Além de poder se enrolar no cobertor e no sofá, tomar aquele cafezinho, tomar aquele chá para esquentar aí do frio, eu quero fazer um combinado, os irmãos participarem mais da nossa aula na questão das leituras dos versículos, né? Hoje nós vamos ler vários versículos bíblicos, vamos percorrer alguns versículos da Bíblia, e eles vão estar aí na tela de vocês, né? Na tela de apresentação. Então, para que não fique tão monótono, só eu falando, vocês não enjoem da minha voz, eu peço para que os irmãos leem também, tá bom? Então, vou passar os slides, vai ter um momento que vai ter os versículos, e aí o primeiro irmão que abrir o áudio e ler, tá bom? Por favor, nos ajude nessa participação. No final da aula, se der tempo, eu vou dar um momento para testemunho, para a gente conversar um pouquinho mais, tirar alguma dúvida. Irmão Fernando pediu oração pelo filho, né? Peço oração para o filho da minha vizinha, Silvia. Ele sofreu um acidente, tem 3 anos, foi atropelado. Vamos orar por ele, meu irmão. Misericórdia, que o Senhor possa cuidar e recuperar, né? Cuidar dele. Graças a Deus não foi algo grave, como o irmão disse aqui, mas sendo uma criança de 3 anos, né? A gente sabe que ela tem fragilidades, né? Tá? Informação, tudo mais. Nós vamos clamar mesmo para que o Senhor possa cuidar do filho da sua vizinha Silvia. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela vida de cada um dos irmãos, Pai, que estão aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por eles serem pessoas, Pai, servos do Senhor, Pai, que se dedicam, filhos do Senhor, Pai, que se dedicam para o teu reino, que estão investindo, Pai, esse tempo, que é tão precioso. Nós hoje lutamos com essa questão do tempo, com dificuldade de gestão do nosso tempo. E o tempo, realmente, nosso tempo é precioso, Pai. Mas muito obrigado, Pai, pela disposição da vida de cada um dos irmãos que estão dedicando este tempo para ouvir a Tua palavra, para serem ministrados, para conhecerem mais sobre a PIB de Mogi, para aprenderem mais sobre as Tuas verdades. Senhor, nós te louvamos, Pai. Minha oração agora é que cada um desses irmãos que estão aqui, Pai, aqueles que não estiverem bem no dia de hoje, Pai, não se sentiram à vontade de compartilhar, mas o Senhor conhece exatamente o coração de cada um deles. Oro para que o Senhor possa confortá-los, para que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Pai. E a minha oração, Pai, que o Senhor possa impedir, Pai, que todo pensamento, toda preocupação, todo receio possa atrapalhá-los aqui agora, neste momento, Pai, nesse encontro. Senhor, nós intercedemos diretamente, Pai, pela vida do amigo do Pedro Luan, amigo da Amanda, Pai, que está internado, Pai. Nós sabemos que a leucemia não é uma doença fácil de ser lidada, Pai, mas nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Nós cremos que o Senhor é todo poderoso para curá-lo, e nós colocamos diante do Senhor a vida dele agora, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa usar a vida dos médicos, para que o Senhor possa conduzir, Senhor, todo esse tempo de recuperação, de tratamento dele na UTI, Pai, e que ele possa ser mais um testemunho, Pai, de que o Senhor escutou nosso clamor e de que o Senhor agiu sobre a vida dele, Pai. Nós clamamos também pelos familiares, Pai, pelas pessoas que o amam, que estão por perto, Pai. É minha oração, Pai, que o Senhor possa dar estrutura para eles, fortalecê-los, Pai, o consolo, Pai, neste momento de dificuldade, de sofrimento, Pai. Entregamos em Tuas mãos os familiares e a vida deles, Senhor.
Nós oramos também, Senhor, pela filho da vizinha do nosso irmão Fernando, Pai, da Silvia, Pai, que sofreu um atropelamento. Nós clamamos para que o Senhor possa também recuperá-lo, cuidar, Pai, de cada trauma, de cada ferida que foi causada, Pai, por conta desse acidente. Nós cremos também, Pai, que o Senhor é poderoso, médico dos médicos e pode curá-lo. Nós colocamos em tuas mãos, Pai, a vida deles, dê estrutura para a mãe, que pode estar agora muito desesperada por conta desse susto, Pai, que ela levou. Senhor, é minha oração, Pai, que o Senhor possa vir acalmar o coração da tua serva e que ela possa viver um tempo, Pai, de enxergando o teu cuidado, o teu agir sobre a vida dele, Pai. Senhor, a minha oração agora, Pai, que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, falar conosco aqui. Senhor, usa a minha vida com a autoridade que vem do Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, conduz, Pai, cada palavra, cada assunto que será abordado aqui, Senhor, para a tua honra e glória, Senhor. E cada um desses irmãos que estão aqui, Pai, possam ser edificados, serem ministrados, Pai, pela tua santa palavra. É na fé que nós temos em Ti, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Eu dei uma olhadinha aqui para ver se não tinha mais nenhum pedido de oração, mas é isso mesmo. Hoje, então, vamos conversar sobre rede de conexões, né? Esse é um nome que não é estranho, acredito que os irmãos já tenham escutado de algumas outras formas em suas igrejas, da onde vocês vieram, né? Mas eu já começo a dizer que na PIB é diferente. Eu também vim de uma igreja batista, né? Quando eu estou há 3 anos na PIB, eu vim de uma igreja batista e lá não se chamava Conexões, esse momento se chamava Pequenos Grupos, né? Então, e mudou muito, mesmo sendo uma igreja batista, mudou muito a visão. Então, eu peço para que os irmãos que já conheçam, tirem seus preconceitos e receba mesmo aquilo, a visão e o entendimento do que é rede de conexões para a nossa igreja. Vamos lá. Então, para começar a nossa conversa, ser uma igreja em rede de conexões é mais do que uma opção por um modelo, ou mais que um programa na agenda da nossa igreja. Mas é mais uma necessidade para que nossa igreja possa cumprir o propósito de ser igreja por 2 motivos específicos. O primeiro motivo é o crescimento saudável da igreja, né? Então, a nossa igreja, pelo fato de ela ser uma igreja em rede de conexões, ela tem um crescimento saudável. O segundo motivo tá 1.1 aí, mas foi um errozinho. Mas o segundo motivo é a incredulidade do nosso tempo, né? Hoje nós vivemos um mundo onde a incredulidade está dominando o nosso mundo, né? Nosso país. Então, a conexão, a rede de conexão também é uma resposta à incredulidade desse mundo. Então, para começar a nossa conversa, você pode, como eu disse, associar esse nome Conexões com algum modelo de grupo que você conheça. Né? Culto nos lares, por exemplo, células, PG e etc. Né? Então, se você disse, eu já sei isso, já vivi isso na minha antiga igreja, eu peço para que você vá com um pouquinho de calma. De fato, existem muitos modelos como esse, né, de grupos pequenos, alguns mais desequilibrados e outros mais equilibrados. Então, cuidado com o preconceito, porque eu sempre penso assim, né, a nossa igreja, ela lida com pensamentos com humildade, piedade, excelência. Nós temos buscado como igreja um caminho de equilíbrio, inclusive na nossa percepção sobre os pequenos grupos, sobre o que é pequenos grupos, né? Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre redes de conexões, né? Então, o modelo de conexões é reconhecido biblicamente e universalmente. Então, para provar isso para os meus irmãos, eu peço para que um irmão, já um voluntário, muito participativo, usado pelo Espírito Santo, leia Marcos 3, do versículo 13 ao 14. Aí está 15, mas é 13 a 14. Mas eu vou colocar aqui na tela, tá? Então vai estar aqui na tela para os irmãos, ó. Marcos 3, do versículo 13 ao 14. Por favor, um voluntário para ler, por gentileza. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele,
os enviasse a pregar. Agora, Atos 5:42, por favor, irmã Natália. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A primeira pessoa a adotar este modelo, meus irmãos, de conexões, lá no Novo Testamento, sem dúvida, foi Jesus Cristo. Inclusive, foi o foco do seu ministério inicialmente. Não sei se os irmãos lembram, mas no texto que a gente acabou de ler, o Evangelho de Marcos demonstra isso para nós. Jesus escolheu um grupo de homens para que ensinasse de forma pessoal. E depois, no fim do seu ministério, ele enviou cada um dos seus discípulos para multiplicar. É fato que o grupo apostólico tem um papel único e especial na história, da revelação. Porém, nós acreditamos que o princípio esteja presente já nas escolhas de Jesus, né? Cada um dos discípulos de Jesus escolheu. Olhando um pouco mais para o ministério de Jesus, nós podemos ver que existe um contraste. Ele ensina multidões. Jesus ensinava multidões, né? Quantas vezes nós vimos, por exemplo, ali Jesus ensinando multidões nos montes, né? Até aquele milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Ali tinha mais 5.000 homens, no total, juntando homens com mulheres e crianças, 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas. Então, Jesus, o ministério dele era um ministério que pregava para multidões, né, continuamente. Mas, muitas vezes, na verdade, a maioria do seu tempo, ele se manteve um relacionamento mais estreito, mais perto, com um grupo menor, que foi seus discípulos, né? Aquele tratamento que Jesus tinha de sentar na mesa, né? De ter a conversa com os discípulos na mesa, o discipular eles de perto. Então, esta realidade aprendida por meio do ministério de Jesus Cristo foi aplicada pelos apóstolos também, como nós vemos ali no texto de Atos que a irmã Natália leu, né? Eles ensinavam no templo para um grande grupo também. Então, nos templos eles iam e ensinavam para muitas pessoas, mas também nas casas em menor grupo, né? Inclusive, nos reunimos em casas durante os 3 primeiros séculos da igreja, né? Ali, depois da institucionalização do catolicismo romano, a formação ali do princípio da igreja católica, é que passamos a nos reunir somente nos templos. Antes era de casa em casa, de lar em lar, né? Então, o movimento de retomada das conexões tem sido promovido hoje, né? Hoje isso está em voga, né? Você vê, todas as igrejas têm algum modelo disso, conexões, pequenos grupos, né? E essa retomada por esses pastores vem de encontro à necessidade da nossa igreja de hoje, que enfrenta essa dificuldade, de criar pontes para que o evangelho alcance toda a sua região, toda a sua localidade onde a igreja está inserida, e também intensificar o relacionamento entre os irmãos, né? Nós, por exemplo, numa igreja de 1.500 membros, eu tenho certeza que se não existisse, né, quase 1.500 membros, a gente deve estar em torno de 1.400 e pouquinho, nós não conseguimos se relacionar com todos os membros, né? Por exemplo, aqui, de todos que eu estou vendo aqui hoje, eu conheço poucos, né? A irmã Natália eu conheço, quem mais aqui? O irmão Marciolino, que eu estou vendo aqui, eu conheço, né? Os que eu estou vendo aqui, que eu estou conseguindo ver na tela, mas são alguns, né, dos 54 que estão aqui, não são todos. Por quê? Porque nossa igreja é grande. E nas conexões que temos a oportunidade de também criarmos esses relacionamentos, conhecermos nossos irmãos de mais de perto. Então, podemos também argumentar que se trata de um modelo de organização mundialmente reconhecido. Então, o modelo de conexões é reconhecido biblicamente e, lembra, universalmente, né? As grandes, por exemplo, empresas, corporações, organizações, ela divide na sua gestão para que ela cumpra a missão, o objetivo dela, em setores, em grupos, em times, né? Para que ela possa cumprir o objetivo. O nosso objetivo é alcançar pessoas a Cristo, né? Então, é muito inteligente das igrejas de hoje, da nossa igreja, da PIB de Mogi, se valer de mecanismos que demonstram a sua eficácia, de mecanismos do mundo, né? Mecanismos, por exemplo, essa questão de ser um mecanismo que hoje é usado de organização para empresas, para corporações, utilizar disso na igreja também, né? Lógico, com o objetivo
proposto de ensinar a palavra de Deus, levar pessoas a conhecer a Cristo, né? Com essa intencionalidade, né? Então a igreja está cheia de elementos hoje criados por homens com uma criatividade organizada em Deus, né? Originada em Deus. Então eu tenho certeza, e nossos pastores acreditamos que a conexão, o modelo de conexão da nossa igreja, o modelo de nos conectarmos por meio de conexão é uma visão, uma criatividade que Deus deu para nós e um direcionamento dele para nossas vidas, como igreja. Então, perceba o equilíbrio. É fato que nós nos reunimos semanalmente como igreja, né, local, nas nossas celebrações públicas, que são as quarta-feiras, para os adolescentes nas sextas, para os jovens no sábado, né, e para todos nós juntos nos domingos, né. As conexões são uma extensão disso, uma extensão do corpo local da nossa igreja, não um corpo estranho, né? Então, o que eu quero deixar muito claro para os irmãos aqui hoje é que a conexão não é uma segunda igreja, a conexão não é deixa eu ver, uma, uma colônia da nossa igreja ou uma outra parte da nossa igreja. Não, a conexão, ela é a nossa igreja. Ela faz parte da nossa igreja. Na nossa igreja. Ela é como se fosse, vamos lá, nosso corpo tem membros, né? Ela é um braço da nossa igreja. Um braço da nossa igreja que faz parte de um corpo total. Então, as conexões, elas potencializam a vida comunitária, que o culto público não tenha não consegue fazer, não tem a disposição de cumprir, né? Então, por exemplo, um cristão enraizado na nossa igreja, na PIB de Mogi, ele não considera a possibilidade, por exemplo, de frequentar a igreja, de frequentar os cultos, nossos cultos dominicais, nossos cultos de quarta-feira, e não participar de alguma conexão. Nossos membros que estão já no hall de membros, vocês futuros membros da PIB de Mogi, não vão considerar essa possibilidade de participar da conexão e não ir nos cultos, ou ir para os cultos e não participar da conexão, porque a gente tem já no nosso coração a maravilhosa graça e bênção que é a conexão, e juntos nós nos conectamos. O Fernando disse assim, as conexões seriam semelhantes às células que algumas denominações fazem? Sim, tem semelhanças. Eu disse para vocês, meus irmãos, que sempre é diferente, porque cada igreja, né, tem suas doutrinas, o seu meio de entender, de ter a visão, né, de como alcançar as pessoas. Então, há diferenças, e a gente vai tratar essa diferença, mas é algo semelhante mesmo, tá? Então, o que a gente pode entender? Essa é uma forma de que nós, como corpo de Cristo, podemos viver uma forma unificada e viver a igreja de forma intensa e comprometida, né? Então, nas conexões, nós temos a oportunidade de compartilharmos uns com os outros nossas lutas, de compartilharmos uns com os outros nossas dificuldades, nossas vitórias também, aquilo que nós surtimos de efeito por conta de uma pregação, por conta daquilo que foi falado, daquilo que está sendo abordado na nossa igreja. Então, a conexão ela é maravilhosa, ela nos faz crescer muito como corpo de Cristo e como cristãos. Então, as conexões, elas promovem, para eu não adiantar, né? Vamos para o próximo ponto, que as conexões da nossa igreja, elas promovem mutualidade cristã. E isso comprova, biblicamente, né? Lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e Romanos 12, capítulo 12, do versículo 9 ao 15. Eu vou pedir para o irmão ler agora Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, por favor. Esse é o texto famoso, gente. Quem pode ler para mim? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, Romanos 12, 9 ao 15. Por favor, Amanda.
O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Compartilhar é uma marca das conexões. No texto que lemos agora, a oração, né, a famosa oração, no sermão, ali no texto do Sermão da Montanha, Jesus, em Mateus, Jesus nos ensina aos discípulos um formato de oração, né? E aí ele fala o seguinte: a oração mais conhecida do mundo, né, essa, percebamos que ela não pode ser levada até Deus de modo individual. Vocês perceberam? Vocês perceberam que todas as falas ele está em plural? Ó, vamos lá. Ainda que a ordem de Jesus seja a gente entrar no nosso secreto, né? Ainda que a ordem de Jesus... Aí só um minutinho que eu vou receber aqui que o irmão pediu. Ainda que Jesus nos ensina que a gente tem que orar de forma particular, uma oração seja de uma forma particular ali no secreto com Deus, no seu espírito, o seu espírito, na verdade, o espírito da oração, ele é um espírito comunitário, né? A oração não diz Pai meu, né? Não diz meu pão, minhas dívidas, minhas tentações, meu mal. Pelo contrário, tudo está no plural. Tudo é nosso Pai, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações, nosso mal. Isso significa que sempre que oramos, levamos a nossa igreja juntos conosco, né? Até o Pai. Agora me diga, como eu e você, meus irmãos, vamos orar pelos problemas uns dos outros se não conhecemos, né? Se não conhecemos as dificuldades que nós enfrentamos, cada um de nós enfrentamos, se não nos relacionamos. Como apontar, por exemplo, a necessidade se eu não faço ideia de quais são as necessidades do meu irmão, né? Como que eu vou orar, interceder pela vida do meu irmão se eu não conheço? Como interceder por as lutas que meu irmão está passando se eu não sei quais são elas? Jesus não estava ensinando apenas um jeito de nós orarmos aqui nesse texto, mas um jeito de viver de forma comunitária. Não se trata de um conjunto de formas de oração para repetir, né? Mas um relacionamento ali comunitário entre Deus e o seu povo, que estava sendo organizado por Jesus. Essa oração é essa organização, né? Para nós, a conexão é um lugar onde sua oração do Pai Nosso ganha forma. Olha que lindo, gente. Ganha verdade, ganha amor fraternal. Essa é a visão da nossa igreja acerca das conexões. As conexões nos levam a exercer esta oração da forma prática. Exercer esse ensino de Jesus de uma forma prática. Então, a igreja local, a nossa igreja local da PIB de Mogi das Cruzes, por ter um grande volume de pessoas, como eu já disse lá na frente, torna a prática da mutualidade cristã um grande desafio, né? Não é incomum, por exemplo, algum de vocês terem esse testemunho, que em algum momento entrou no nosso culto, assistiu o culto, né? Assistiu o culto, cultuou a Deus, mas saiu da igreja sem falar um oi para alguém, saiu da igreja sem conversar com alguém, e às vezes não é maldade. A nossa igreja tem um ministério de start, onde te recebe, né? A nossa igreja é uma igreja calorosa, graças a Deus, não é uma igreja morta, né? Onde as pessoas chegam e não te cumprimentam, não te dão um abraço, mas pode ser que algum culto, se você sentou lá no fundo, se você ficou lá na galeria, pode ser que em algum momento, em algum culto, você não tenha falado com ninguém ali, né? Não tenha se conectado, ou às vezes só um bom dia, né? Aquele bom dia mais superficial e não criou ali um relacionamento com a pessoa. Nós acreditamos que as conexões da nossa igreja favorecem a mutualidade, pois proporcionam um ambiente familiar para nós. É o intuito de convívio, onde muitos dos olhares do culto, né? Quando a gente olha uma pessoa no culto ali distante, não se conecta com ela, se torna uma mesa em 10 pessoas. E olha, eu vou adiantar vocês, se algum de vocês ainda não participou de conexão, você vai ter uma mesa com 10 pessoas incríveis cristãs que professam a mesma fé que a sua,
e ainda cheia de comida gostosa, gente. Porque, ó, o povo de Deus não bebe, mas o povo de Deus come. O povo de Deus come e come comida boa. E a conexão, a gente também na mesa, como Jesus. Jesus não partiu o pão, meus irmãos. Jesus partiu o pão, e quando ele partiu o pão ali no momento de... Não sei se vocês lembram daquela passagem do caminho de Emaús, onde os discípulos, eles percebem que é Jesus que está com eles na hora do partir do pão. Então era algo que ele fazia o tempo todo. Ele partiu o pão no secreto ali, ó, naquela mesa, naquele momento de conexão mesmo. Ele partiu o pão, ele ministrava na vida dos discípulos. E ali, naquela hora que ele partiu o pão, os olhos deles abriram e falaram, olha, era Jesus que estava aqui com a gente. Imagina isso, gente. E é essa visão que Jesus tem para nós. Na hora que a gente está na nossa conexão, no partir do pão com nossos irmãos, nós experimentamos o privilégio que é compartilharmos o reino de Deus juntos. E essa é uma visão de Deus. Então, nesse sentido, a intencionalidade das reuniões, das conexões e do convívio entre os participantes torna as conexões um espaço onde a vida cristã, no que diz respeito à comunhão, se torna mais profunda. Você começa a viver o ser igreja, o ser PIB de Mogi, de uma forma mais profunda. Então, o amor fraternal deve ser vivido. A gente viu ali naquela segunda passagem que fala sobre o compartilhar do amor fraternal, né? Se não me engano, é em Romanos. Então, o amor fraternal deve ser vivido de forma íntima e pessoal, na comunidade dos santos. Paulo, ali em Romanos, ele nos ensina isso no segundo texto que lemos, né? Ao ensinar aos romanos como viver igreja, como ser igreja. Ele ordena, neste momento, que vivam a mutualidade do corpo ao dizer que se dediquem uns pelos outros. A conexão é um lugar onde nós choramos com uns pelos outros, nós nos alegramos uns pelos outros, né? Paulo nos ensina que nesse texto nós devemos ser a expressão do amor fraternal. E nisso, eu vou abrir no final para testemunhos, mas eu vou dar um testemunho particular meu, né? Eu sou líder de conexões das crianças. Eu dou conexões para as crianças, né? Se não me engano, a filha da Natália participa da minha conexão, né? Olha, ela tá aí, ó. Oi, tudo bem? O tio é terrível de gravar todos os nomes das crianças, mas eu conheço de rostinho, eu conheço ela, tenho certeza que ela participa da nossa conexão. Nós atendemos 150 crianças por final de semana. Então o tio às vezes fica doido, mas quando o tio grava, tá bom? Mas olha, é um momento incrível. Então o tio, eu dou o tio, olha, eu tô falando como se estivesse falando para criança. Eu dou a conexão das crianças e aí eu tenho um testemunho, né? Eu sempre abro um momento da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre a semana deles, sobre o que eles fizeram. E aí eu abro um momento para eles intercederem, né? Pedir algum pedido de oração, alguma coisa que eles passaram e tudo mais. E aí teve uma conexão que um aluno falou assim, ó, tio, eu quero que você ore pela minha vovó. Minha vovó, ela passou por um trauma muito grande, né? Ele não quis me dizer qual é, mas ela passou por um trauma muito grande e ela fica em estado de choque em alguns momentos, assim, né? E aí eu tô vendo a minha avó sofrendo, né? Então pede para que Jesus possa curar ela desse trauma, né? E aí, do jeito dele, ele me explicou isso. E aí nós oramos pela vovó dele. E aí nas outras conexões, a gente foi perguntando como estava sua vovó e tal. E aí, sim, era um momento de tristeza dele. Mas nesse momento de tristeza, ele se sentiu cuidado, a gente intercedendo pela vovó dele ali. E aí ele falou, ó, a vovó tá melhor. Ela não foi curada, mas ele se sentiu assim, minha vovó tá melhor, a vovó ela tá mais tranquila. Então, assim, o momento de conexão é esse momento. É um momento onde nós intercedemos uns pelos outros, nós choramos uns pelos outros, mas também nós se alegramos uns pelos outros. Da mesma forma, tem um aluno meu, Gabriel, ó, lembrei o nome dele. O tio falou que tem dificuldade, mas eu lembro. O Gabriel, ele veio um dia na nossa conexão cheio de medalha, cheio de troféu. E aí ele compartilhou a alegria dele, porque ele tinha sido campeão brasileiro de jiu-jitsu com 8 anos, gente. Pensa nisso. E aí ele compartilhou a alegria dele, mostrando o troféu, as medalhas dele lá. Todo mundo, todas as crianças festejaram com ele, porque ele estava muito alegre mesmo.
E a conexão é para isso. A conexão, a gente usa esses momentos mesmo para compartilharmos as nossas alegrias, para lutar, também passarmos pelos momentos difíceis juntos e sermos fortalecidos. Né? Então, a conexão é realmente um presente de Jesus para nossas vidas. Então, as conexões promovem também o testemunho do Evangelho. Né? Eu acredito que é um dos principais motivos, principais objetivos da conexão. E a Bíblia também tem a nos dizer sobre isso, testificar sobre isso, né? Peço para que algum irmão leia Atos, capítulo 2, do versículo 46 ao 47, e depois 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 12. Vai estar na tela, tá? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, tá pequena a letra, do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam, e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Ó, e me comprometo no próximo slide colocar essa letra maior, que até eu tô achando que tá pequena. Minhas vistas mesmo que estão curtas. Então, meus irmãos, lemos 2 textos aqui. O primeiro texto é o texto ali da grande comissão, né? Onde Jesus chama os discípulos para anunciarem o evangelho dele, né? Então, é fato que existem muitas dificuldades hoje, na nossa cultura onde vivemos, para um testemunho cristão tenha efeito, para que o testemunho cristão tenha efeito, né? Então, nós temos as tradições cristãs, algumas, que geram descrédito, né? Eu não vou falar que mal de algumas igrejas, de algumas denominações, eu não vou abrir esse leque agora, mas nós sabemos que é difícil, ó, tem momentos que a gente vai falar de Jesus para alguém, e aí as pessoas falam, quer meu dinheiro, eu não vou para essa igreja não, que o pastor é ladrão, não é? Então, hoje, existe no mundo essa cultura, algumas tradições de maus exemplos, de maus testemunhos de algumas comunidades que atrapalham, que dificultam o nosso ministrar sobre Jesus, o nosso momento de evangelização, né? E que acabava afugentando as pessoas. Mas, como já introduzido ali, né, como eu falei no começo da aula, as conexões tornam um lugar de testemunho cristão muito mais possível. Por quê? Porque você não está chamando diretamente para a igreja, né? Já percebeu isso? Está chamando para sua casa, para a casa de algum amigo, para um momento onde você vai ter aquele bolo de chocolate delicioso, para um momento onde você vai ter aquela conexão, por exemplo, com uma pessoa, por exemplo, um amigo que você fez um trabalho agora que acabou de chegar em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma cidade muito assim, né, que recebe pessoas por causa das indústrias, das empresas que tem em Mogi. E aí, às vezes, a pessoa está precisando de se relacionar, de fazer um network, ou de conhecer pessoas. E aí, essa é a oportunidade dela conhecer Jesus, né? Ver como a conexão ela alcança, né? O primeiro passo. Talvez se você chamasse aquela pessoa para ir para a igreja, ela falava, não quero saber disso, não. Mas na conexão ali, ela conhece Jesus Cristo de forma genuína, né? Como era antigamente, como era no início da igreja, nos lares, né? Então, o texto aí de Atos, que nós lemos, registra não somente que a igreja se reunia em casas naquela época, mas que a igreja tinha simpatia do povo. Consequentemente, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, eu tenho orgulho de falar isso, mas pode ser que é saudosismo, pode ser que eu sou muito Caxias da nossa igreja, mas hoje a gente está com 57 novos membros, né? Entrando aí, vocês. A última conexão tinha 140. Então, quando eu leio esse texto, quando eu leio esse texto de Atos,
eu vinculo claramente com a nossa igreja. A nossa igreja tem vivido isso e isso é maravilhoso, é lindo de ver. Então, como ali diz no texto de Atos, né? Atos demonstra para nós que aquela igreja era cativante pela forma de que vivia. Creio que a PIB de Mogi, vocês estão aqui por isso, porque a nossa igreja é uma igreja cativante na forma que vive, na forma que conecta pessoas, que junta pessoas para conhecer mais Jesus e para adorar o Senhor, né? Quando nós convidamos um amigo, por exemplo, que não é cristão, né, para a nossa conexão, ele encontra neste ambiente um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de empatia, um lugar onde haverá um testemunho cristão autêntico e um respeito do evangelho. Então, nós vemos nos versos de ontem, nós vemos no passado, na história da nossa igreja, na história do cristianismo, né, que a igreja vivia de casa em casa, compartilhando sobre Jesus, e hoje nós podemos ter a oportunidade de viver essa mesma graça, essa mesma bênção do Senhor Jesus Cristo, acrescentando mais eleitos, acrescentando mais pessoas salvas e redimidas para o Senhor, por meio das conexões. No segundo texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele diz assim, ele orienta a igreja para que viva de maneira exemplar. Ele fala sobre o testemunho cristão, né? Ele diz sobre o testemunho cristão às pessoas que não são cristãs, né? Ele diz ali os pagãos, para que eles, observando esse bom testemunho, esse bom procedimento, essa boa conduta, forma de viver do cristão, glorifiquem a Deus, ou seja, sejam convertidos. Então, o fato de a gente convidar algum amigo, algum irmão, alguma pessoa, algum parente para participar de uma conexão e ela ter esse contato com o povo de Deus, consequentemente, o Espírito Santo vai fazer um trabalho nela, ela vai ver o testemunho, ela vai ver Jesus na vida de vocês e vão ser convertidas, em nome de Jesus. Tenha em mente que a visão que as pessoas têm dos cristãos está deturbada hoje, né? Como eu disse ali mais para frente. Maus exemplos de outras denominações, de outras igrejas, contribuem para isso. Seus amigos pensam que você, por exemplo, seus amigos, seus familiares, pensam que você é uma pessoa diferente, né? E aí, você é essa pessoa diferente e chama eles para participar dessa conexão, né? E aí ele vai ver que não é só você que é diferente, porque você é diferente porque você tem Jesus Cristo. Você tem essa alegria, você tem essa compaixão, você tem esse coração caridoso, você tem essa postura amável, né, com ele, todas essas atribuições que Jesus nos dá, e não é só você. Você vive em uma comunidade que é cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. É cheia de pessoas crentes, né? E aí ele vai ver que ele está enganado. Quando ele participar de uma conexão, ele vai perceber que ela é cheia de pessoas aquebrantadas por Jesus, de pessoas transformadas por Jesus, e o Espírito Santo vai operando no coração dele, né? Então vamos cooperando quando nós servimos por conexões, chamamos pessoas por conexões e estamos em conexão, nós vamos cooperando para a salvação de mais pessoas por meio do testemunho dentro das nossas conexões. Isso é um grande privilégio que Deus nos deu para conectar mais pessoas a Jesus Cristo. Agora, as conexões são essencialmente multiplicadoras. Essa é outra verdade bíblica que está bem clara em Atos 1:8 e em Mateus 9, do versículo 35 ao 38. Eu peço para que mais algum irmão leia, por gentileza. Atos 1:8, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.
Meus irmãos, essa característica das conexões está muito relacionada com o testemunho do cristão, né? Com o testemunho do evangelho. De forma bastante direta, destacar a essência multiplicadora das conexões fazem com que elas não se tornem apenas um grupo de comunhão, ou um estudo bíblico, por exemplo, né? Mas um lugar onde o evangelho é pregado em todos os encontros. Né? Você pode muito bem, às vezes, por exemplo, acabou o culto, você sai para jantar com os irmãos, você sai para ter um momento ali de lazer com os irmãos. Mas a conexão é muito diferente disso, né? Eu brinquei ali sobre o bolo, sobre o salgado, é porque nós sempre colocamos comida nesses momentos, né? Mas o intuito da conexão é conectar as pessoas a Cristo, né? Então, e é cumprir essa chamada de Jesus, né? Que nós receberemos o dom do Espírito Santo para compartilhar, ser testemunha de Cristo, né? Como diz em Atos. E a conexão, ela faz isso. Ela nos dá essa oportunidade de testemunharmos sobre Jesus nesses encontros, em cada encontro, poder compartilhar mais daquilo que temos vivido e temos aprendido nos nossos cultos. Né? Então, no primeiro texto que nós lemos lá de Atos, nós vemos que o evangelho tem uma característica expansiva. Né? Ele foi alcançado mais e mais pessoas. No tempo que Jesus chamou os discípulos, vocês lembram, Jesus chamou os discípulos, Jesus pregava por multidões, para muitos lugares, mas depois que Jesus ascendeu aos céus e deu a grande comissão para os discípulos irem cumprir o ministério, gente, a primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas para o Senhor. Pensa, olha a visão multiplicadora que é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa visão de duas conexões. Então, de forma dedutiva, podemos reduzir essa missão à cidade em que a igreja está localizada, estabelecida. Por exemplo, o Mogi das Cruzes. Então, a nossa Mogi das Cruzes, meus irmãos, é a nossa Israel. É o nosso confins, os bairros são os nossos confins, até os extremos da nossa cidade, até os confins da terra, né? Então, quando fazemos as missões, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que está bem em voga na nossa igreja. A nossa igreja está com um trabalho instaurando uma igreja. Instaurando uma igreja não. Uma filha, não. Como que eu posso dizer, meu Deus do céu? Gente, lá na comunidade do Cano, vai ter uma PIB de Mogi. A mesma igreja, a nossa igreja. A nossa igreja, ela tem alargado suas fronteiras, estendido o seu braço. E depois de um evento que eu acho que eu comentei na primeira aula o que é, sobre o Compartilhando Amor, mas depois desse evento que a nossa igreja faz todos os anos, compartilhamos amor nessa comunidade do Cano, o nosso pastor foi direcionado por Deus para direcionar uma igreja para este local. Então, como a nossa igreja ela tem essa visão de ser uma igreja para fora, uma igreja multiplicadora, que alcança mais pessoas. Então, uma conexão, por exemplo, né, alcança apenas um número limitado de pessoas. Sem multiplicar, não poderíamos alcançar mais pessoas, né? Eu tenho certeza que aqui tem frutos de conexão, indireta ou diretamente, né? Então, não seriam alcançados, por isso, elas são essencialmente multiplicadoras. Se as nossas conexões não multiplicassem, se pessoas não chamassem para ir, hoje a gente não estava com 54, e na última na última turma, a gente não estava com 140 novos membros, né? E a nossa igreja não estava estendendo o braço para ter... Eu não sei se... Eu não lembro o termo, gente, mas é um polo, uma missão da nossa igreja, né? Lá na comunidade do Cano, né? A PIB de Mogi dentro da comunidade do Cano, com uma igreja lá, uma igreja filha lá, né? Então, as conexões saudáveis se multiplicam, pois tem pessoas totalmente comprometidas com o avanço da mensagem do reino de Cristo. Então, dessa forma, a conexão se torna uma conexão multiplicadora e saudável. Jesus, em seu ministério, já anunciava a necessidade de trabalhadores, né, em sua seara. No texto que nós lemos, ele diz que a grande é a colheita. E isso porque Jesus estava vendo quantas pessoas estavam ali aflitas, desamparadas, sem referência, sem esperança, né? Precisando de alguém que a guiasse até ele. Né? Então, quanto mais nós tivermos conexões na nossa cidade, olha, ao falar disso, eu convido, eu espero, eu
eu oro, intercedo mesmo, para que daqui, desses 54 que estão aqui hoje, ou até mais, 60 alunos que estão aqui hoje, saiam líderes de conexão, né? Líderes de conexões. Porque a seara é grande, meus irmãos. Muitas pessoas precisam ser cuidadas, ministradas. A nossa igreja tem crescido de uma forma que nós precisamos de pessoas comprometidas em compartilhar o reino de Deus, a receber, a serem hospitaleiros, a receberem pessoas e ministrar sobre a vida de pessoas. Então, quanto mais conexões nós tivermos na nossa cidade, mais trabalhadores teremos espalhados, e com isso mais pessoas serão direcionadas até o Supremo Pastor Jesus Cristo, né? Nossa visão como igreja, como PIB de Mogi, é que cada mogiano, olha só, gente, essa declaração, que cada mogiano participe pelo menos uma vez de uma conexão cheia do Espírito Santo da nossa igreja. Imagina isso, gente. Cada mogiano, cada pessoa, mesmo que não todos sejam alcançados, isso eu acredito que pode ser até uma utopia, mas a gente tem que acreditar que o poder do Senhor, o poder da palavra de Deus pode ter um avivamento na nossa cidade, né? E é usando as nossas vidas. Então, a nossa igreja sonha para que cada mogiano participe pelo menos de uma vez de uma conexão da nossa igreja. Não se trata de uma ambição por um crescimento gigantesco, para que a nossa igreja seja a igreja gigante de Mogi das Cruzes, uma referência em São Paulo, uma referência no nosso estado. Não é esse o foco. O foco da nossa missão é testemunhar sobre Jesus, falar do Evangelho de Jesus e levar pessoas a conhecer Jesus, serem transformadas, cuidadas, lapidadas em toda a nossa cidade. É essa a meta da nossa igreja. A nossa igreja não tem meta de ter muitos membros para crescimento de estrutura. Nossa meta é que vidas sejam transformadas, cuidadas. Por isso que você vê que nossa igreja ela não para. Quantos ministérios ela existe, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês participaram do cursílio feminino, do cursílio masculino. Nossa igreja investe em vidas, cuida de vidas, se preocupa com vidas, porque Jesus nos ensinou assim. As conexões têm uma estrutura segura para a sua saúde funcional. Isso é importante. Isso é importante. Aí que eu falei no começo da nossa aula sobre as conexões, os PGs, os pequenos grupos desequilibrados que existem, né? E que pode ser que você tenha passado por um desses, né? Então, lá em Mateus 12, 15, em 2 Timóteo 3, 16, 17, nos fala sobre isso, né? O que a Bíblia nos diz sobre as conexões com uma estrutura que forma uma conexão de forma saudável, né? Eu vou ler esse, tá bom, meus irmãos? Mateus 12, 25, na verdade, não é 15, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido entre si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tornar o ensino e a pregação parte da agenda da nossa igreja, parte da agenda dos cristãos, dos membros da nossa igreja, não é somente do pastor, meus irmãos, mas é uma atitude que, apesar de o nosso olhar ser uma atitude óbvia biblicamente, né, ela faz parte do devido sacerdócio universal de todos os cristãos, né? Se torna algo desafiador para nós, mas por meio das conexões, né, por meio da gestão da conexão, isso se torna possível, né? Mas a gestão da conexão, uma má gestão, por exemplo, da conexão, ela torna uma saúde da igreja, uma saúde em relação à sua função na igreja, prejudicial, né? Seja por não cumprir seus propósitos na comunhão, por exemplo, uma conexão que não conecta pessoas, que não gera comunhão, uma conexão sem dinâmica, por exemplo, né? Uma conexão, por exemplo, sem evangelização, ou até mesmo produzindo desvio doutrinário. O que é isso, Kaique? Hoje nós aprendemos no culto sobre uma doutrina específica bíblica, né? Sobre a cristologia, ouvimos uma pregação cristocêntrica, e aí a gente vai para a nossa conexão e
Cristo não é o centro da nossa conexão, Cristo não é o alvo da nossa conexão, enviar, anunciar pessoas a Cristo. E aí torna essa dificuldade de ter uma conexão que realmente seja uma conexão saudável. Então, Jesus, no texto que nós lemos, já havia nos ensinado que o reino dividido não pode se manter, e a palavra de divisão é proibida nas nossas conexões. Então, pois é totalmente oposto ao propósito. Por isso que nossas conexões têm uma estrutura segura para um bom crescimento e frutificação. Qual que é essa estrutura, Kaique? Além da questão de líderes preparados, então nossas conexões são lideradas por homens e mulheres que passaram por um treinamento bíblico no curso Connect, que eu falei um pouco atrás, né? Acreditamos também que a palavra de Deus sendo o instrumento que molda o coração dos líderes, né? As nossas conexões são pautadas na palavra de Deus. Não é um bate-papo apenas, mas um bate-papo baseado e regado de muita palavra de Deus, muito ensino bíblico, né? Então, nós acreditamos que a palavra de Deus, sendo o instrumento que molda o coração do líder, delegamos a cristãos que, de fato, estão preparados para a boa obra, como lemos a respeito da instrução de Paulo a Timóteo, no texto de Timóteo, né? Além disso, as nossas conexões são organizadas em redes. O que é isso? Proporciona, gente, as redes proporcionam que todos os líderes tenham líderes que acompanham a liderança desse líder de conexão. Então, para que todos sejam pastoreados e observados e cuidados, independentemente da sua função. De forma resumida, funciona dessa forma, gente. As conexões têm líderes em treinamentos, né? Que são orientados pelo líder da conexão. O líder está sob a liderança de um supervisor, que é responsável por um grupo de conexões, e o supervisor é guiado pelo coordenador, que é o responsável por um grupo de supervisores. O coordenador está sob os cuidados de um pastor de rede, e o pastor de rede tem sob seus cuidados um grupo de coordenadores. Então, há toda uma estrutura, meus irmãos, na conexão, para resguardar os nossos corações, resguardar o ensino, aquilo que é abordado. Então, é sim uma estrutura segura e com uma estrutura saudável para o nosso crescimento no Evangelho, né? Como demonstrado, as conexões têm uma estrutura que favorece fundamentalmente o pastoreio e o cuidado de perto, buscando sempre aumentar a amplitude do testemunho cristão, tudo isso de forma leve, de forma saudável. Por isso que tem mesmo esse momento da conexão, esse momento do bate-papo, esse momento de a gente comer alguma coisa, porque essa é a função, de uma forma leve, saudável, mas muito bem fundamentada, muito bem organizada, estruturada, e é esse o modelo da conexão da nossa igreja. Então, somos uma igreja de rede de conexões, né? Por que somos uma igreja de rede de conexões, né? Vamos responder essa pergunta. A PIB de Mogi é uma igreja em rede de conexões porque ela acredita que essa visão se torna possível em nossa realidade cultural para cumprirmos o nosso propósito de conectarmos pessoas a Jesus, de evangelizarmos pessoas e reconectarmos pessoas a Jesus que estão afastadas também. Então, as conexões promovem a mutualidade cristã e o testemunho do evangelho. São essencialmente multiplicadoras, como nós aprendemos, e também tem uma estrutura segura e saudável, que dá uma forma leve e saudável para a gente exercer as conexões e viver o que é conexão, né? Então, antes de eu ler essa parte aqui para vocês acessarem esse link e participarem de uma conexão, eu vou explicar um pouco mais sobre como funciona. São conexões, são encontros na semana, né? Nos lares. Depende do seu bairro, então, depende do seu bairro. Quando você acessar esse link que está na sua tela aí, link para a conexão, né? Para você entrar num grupo e ser direcionado pelo líder de conexões, vai ser conversado com você sobre o seu endereço, sua faixa etária, né? Para você não, por exemplo, você é jovem, você vai entrar numa conexão provavelmente de jovens, né? Então, depois dessa conversa que a gente teve agora, meus irmãos, que tal você, como um novo membro da PIB Mogi, ou um membro que já foi um dia e está voltando, né?
que tal você se conectar em uma conexão e viver a PIB Mogi? Porque aquele membro que entra hoje na igreja e não vive uma conexão, ele não vive que é a PIB de Mogi, o que é a nossa igreja, né? E agora eu quero abrir um momento, pessoal, no nosso finalzinho da nossa aula, meus irmãos, eu espero que meus irmãos deixem a vergonha de lado. Quem estava cochilando, acorda agora, vou até falar mais alto, ó. Acorda aí. Quem estava cochilando, tomando um cafezinho, agora acorda. E eu queria abrir esse momento para que os irmãos que participam de conexão, que foram curados por meio de conexões, que já foram ministrados por meio de conexão, tem algum testemunho sobre conexões, compartilha aqui com a gente agora, né? E também eu abro para tirar dúvida, na medida do possível, se eu pudesse sanar a sua dúvida agora, eu vou tentar sanar. Se não, eu vou te direcionar para o líder de conexões, que é o Leslie, ou vou direcionar para o nosso pastor do NEP, que é o Luiz Fernando, né? Mas eu queria abrir esse momentinho agora para a gente compartilhar, né? Eu vou compartilhar já um testemunho para já, meu, abrindo a porteira desse momento de testemunhos, e pedir para que vocês testemunhem também quem já participou de conexão e já vive essa realidade. Eu tenho um outro testemunho da conexão com as crianças. Meus irmãos, para os que já estão aqui desde o primeiro encontro, eu sou líder do Ministério Infantil, junto com a Mariana, com a Carol e com a Michele, né? Nós cuidamos das nossas crianças. Então, se você é pai ou mãe, entre em contato com o número que eu vou mandar para vocês lá no grupo, que é o número do Vagalume, para já participar, a gente colocar o seu filho no nosso grupo de conexão, para eles participarem da conexão. É um momento muito legal, muito legal. A Natália sabe disso. Natália, abre o áudio e, pelo amor de Deus, fala o nome da sua pequena para nunca mais esquecer. Fala seu nome pro tio. Eu chamo Laura. Ah, isso mesmo, Laura. Olha, a Laura já participou da nossa conexão e a gente tem vários jogos, né, Laurinha? E ela já ganhou uma competição muito legal. Então, você que tem filho, não perde a oportunidade. Não é só um momento de competição, mas tem brincadeiras também, mas é um momento onde a gente vai compartilhar com o seu filho um pouco mais profundo sobre aquilo que a gente conversou na semana, lá no Ministério Vagalume, e também compartilhar da vida, né? A conexão é um momento para isso, para as crianças serem cuidadas de mais de perto. Então, se você tem um filho que não participa da conexão, nossas conexões são todas as quintas-feiras, às 19 horas. Se você tem um filho que não participou da conexão, eu vou jogar lá o nosso WhatsApp do nosso ministério. Você entra em contato com a gente, porque não pode perder essa oportunidade de ser cuidado de perto, de viver esse momento, essa visão da nossa igreja. E eu tenho um testemunho da nossa conexão. Então, eu vou começar abrindo esse momento com esse testemunho. O que acontece? Lucas Basso é uma criança incrível, tem 8 anos, um aluno meu, que eu amo de paixão. Lucas Basso ouviu uma aula sobre missões, sobre ser missionário. Na outra conexão, vem ele com 3 amiguinhos não cristãos, gente. Olha que incrível. E esses 3 amiguinhos participaram da conexão, foram muito ministrados, ouviram falar de Jesus, ouviram falar dos milagres de Jesus, foi isso que a gente abordou. E assim, eu na minha incredulidade, depois eu pedi perdão para Deus, eu na minha incredulidade, eu achei, olha, foi incrível, agradeci o Lucas por ele ter compartilhado e ter chamado os seus amiguinhos para participar, mas eu não achei que veria eles novamente. E na outra conexão, eles estavam lá novamente, né? E aí eu comentei com eles sobre a igreja, e um deles falou assim, eu vou chamar, meus pais não são da igreja, mas eu vou chamar eles, vou ver se eles querem ir para a igreja. Eu não sei se isso surgiu efeito, gente. Olha, se alguém for pai, que tiver aqui, for pai dessa criança, se manifeste. Mas eu não sei se surgiu esse efeito, mas eu creio que se essa criança recebeu Jesus mesmo no coração, como ela demonstrou ali, e está compartilhando sobre o evangelho no seu lar, pode ser que sim, os pais tenham vindo, né? Então, isso é um testemunho da conexão. Além da conexão ser um momento de diversão ali com as crianças, um momento de compartilhar um pouco da vida com Cristo, com Jesus, foi um momento onde crianças
conheceram Jesus e estão levando Jesus para os seus lares. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então é isso. É isso. Alguém tem mais algum testemunho maravilhoso como esse, de conexões, de ter vivido um tempo de conexão, de estava num momento, por exemplo, se sentindo sozinho? Eu já tive alguns testemunhos. O pastor Luiz, por exemplo, na conexão dele, lá vai eu me dando outro testemunho, rapidinho. Na conexão dele, eles foram muito edificados com um testemunho de um milagre que aconteceu na conexão deles. Um dos membros que estavam lá na conexão teve um problema na visão e perdeu totalmente a visão, mas a mãe dele que estava na conexão falou assim: eu tenho plena convicção que Jesus Cristo vai curar meu filho, eu tenho plena convicção que Jesus vai recuperar. E assim, o filho dela, eu creio, mãe, eu creio, mas sabe, o médico já tinha desenganado, né? E esse menino voltou a enxergar, né? E eles puderam compartilhar a alegria de ver um milagre de Jesus na vida dele, né? Então, isso testificou a fé de todos os que participavam da conexão ali. Então, esse é um outro testemunho que nós vemos lá na conexão, né? Na igreja, a gente não tem esse momento de bate-papo, de testemunho, né? Alguém aqui tem mais algum? Não tem? Vou abrir aí para vocês, dar 2 minutinhos para vocês deixarem a timidez de lado, falar. Alguém que tiver algum testemunho sobre conexão. Deixa eu ver se alguém mandou aqui no chat. Não. Olha, se vocês não têm algum testemunho, vocês vão ter, se vocês participarem. Então, é esse chamado que a gente tem. O recado da aula de hoje, meus irmãos, é esse. Uma das visões da nossa igreja, uma das visões, não, a principal visão. A boa, Fernanda, a conexão de crianças é de qual idade? Nós, no Ministério Vagalume, que é o Ministério de Crianças da nossa igreja, nós cuidamos de crianças de 1 a 8 anos. Só que as crianças de 1 e 2, 3 e 4, sim, mas as crianças de 1 e 2 não participam da nossa conexão. Mas as crianças de 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. Então, de 3 anos a 8 anos, pode participar da nossa conexão, tá bom? Então, eu vou colocar lá no grupo e você coloca a sua criança, o seu sobrinho. Se você também, meus irmãos, tem sobrinho, primo, alguém que criança, e que você vai ser usado por Deus para ministrar sobre a vida dela também e dar a oportunidade dela conhecer Jesus Cristo, vai compartilhar esse contato, pedir para a mamãe ou para o responsável incluir ele no grupo lá, chamar a gente para a gente incluir ele no grupo e ele participar da conexão. Olha, a Natália colocou aqui, eu vou compartilhar para edificar a vida de vocês, tá bom? Nosso testemunho aqui é que a Laura ama participar das conexões e é a primeira experiência dela. E eu tenho que dizer que participo junto, é muito legal. Olha, gente, mais um testemunho sobre o que é viver conexão. E é maravilhoso mesmo, a gente se conecta com pessoas cheias do Espírito Santo e recebemos o cuidado de Jesus bem de pertinho, como ele cuidava dos seus discípulos ali, né? Então, meus irmãos, esse é o recado de hoje. Eu agradeço pela paciência dos irmãos, de ficar escutando eu aqui falar, essa minha voz, falar por 1h15 já, né? Agradeço a oportunidade de poder falar com os irmãos. Eu espero que os irmãos estejam com o coração aí aquecido por serem recebidos pela nossa igreja, com muita alegria, com muita expectativa dos irmãos servirem nos ministérios da nossa igreja. Estou vendo aí na câmera da Rose uma nenenzinha linda, maravilhosa. Olha, meus irmãos, eu vou ser de novo puxa-saco, tá bom? O nosso ministério infantil é um ministério muito relevante na nossa igreja. Eu vou jogar lá no nosso grupo novamente o Instagram do nosso ministério. Você vai ver o trabalho que a gente tem feito com nossas crianças, mas a gente precisa de muita ajuda, né? Pode ser que você fale assim, mas eu não tenho um dom criança. Eu não tenho. Mas no nosso ministério, você precisa amar a criança. Porque lembra de uma coisa? O Senhor Jesus Cristo, ele nos capacita para fazer a sua obra. Ele nos dá o dom. E se você não tem o dom do ensino, de ser professor de crianças, tem outras áreas que atuam no nosso ministério infantil. Por exemplo, a recepção, a prevenção ali, o cuidado com as crianças, o cuidado com a organização das coisas. Então, se você está chegando na nossa igreja agora, nós queremos que você chegue já servindo, meus irmãos.
Olha, eu vou dar um testemunho triste aqui para vocês agora. Eu fui batista em uma igreja por 10 anos. 10 anos. E eu demorei muito tempo para me conectar com a igreja. E por quê? Porque eu não servia. Eu só cultuava. Isso não é a visão do reino de Deus. Aquela pessoa que ela só cultua, ela não está vendo a integridade, a integralidade do reino de Deus, né? Então, se você não serve na nossa igreja hoje, meu irmão, nós no primeiro e no segundo encontro, na verdade, nós falamos de todos os ministérios que a nossa igreja atua. Se encaixa em um. E, em nome de Jesus, você vai ter o dom de se encaixar no ministério das nossas crianças. Ó, é possível auxiliar o ministério infantil antes de virar oficialmente membro? É possível sim. Mas assim, há um critério. Você vai chamar no nosso contato que eu vou mandar lá no grupo, e aí você só não vai poder dar aula ainda, né? Mas você pode ser um professor, por exemplo, de suporte, que a gente precisa muito. Por exemplo, na nossa sala, geralmente, são 12 crianças em cada sala. Então, a mesma pessoa que é formado, por exemplo, em teologia, que quer começar... Não precisa ser formado em teologia para dar aula no Ministério Infantil, gente. É um treinamento mesmo, né? É um material que a gente usa. Mas mesmo se a pessoa for formada em teologia, por exemplo, ela vai precisar passar como professor suporte para ela aprender mesmo como que é o material, como que a gente usa, mas pode sim servir com um acompanhamento nosso. Você pode servir sim, a gente quer que você chegue trabalhando com tudo. A nossa igreja é uma igreja dinâmica, é uma igreja que crê nessa visão mesmo de o servir. Quando você serve, você participa do reino de Deus. Então, deixa eu ver quem foi que falou comigo, que eu não vou esquecer seu nome. Fernanda, é possível sim. Me chama a gente lá no privado, eu vou mandar o grupo do Ministério Infantil e a gente vai conversando. A gente vai te receber com muita alegria lá no nosso time, tá bom? Então, meus irmãos, fica por aqui nossa conversa. Se você ainda não serve em algum ministério, sirva. Se você ainda não participa de alguma conexão, participe, porque pode ter certeza que o Senhor vai falar muito no seu coração e você vai ser grandemente ministrado. E é a oportunidade que a nossa igreja está te dando de ser cuidado de pertinho, tá bom? Então, vou orar agora, meus irmãos, agradecer a vida de vocês, agradecer por este tempo precioso, tá bom? Vamos orar agora? Senhor, te louvo, Pai, te louvo por essa noite tão maravilhosa. Te agradecemos, Pai, pela nossa igreja que cuida de pessoas, que cuida dos seus filhos. Muito obrigado porque o Senhor deu uma visão para a nossa igreja, que é ser uma igreja em rede de conexões, Pai. Obrigado porque nós sabemos, Pai, que em muitas conexões há cura, em muitas conexões há conversão, em muitas conexões, Pai, há quebrantamento, há pedidos de perdão, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa visão da nossa igreja. Nós te agradecemos, Pai, também pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje, vivendo, conhecendo, vivendo o teu reino, conhecendo mais o que é a igreja, como que é a PIB de Mogi. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um deles. A minha oração, Pai, é que o Senhor possa permanecer sustentando eles em todas as demandas, em todas as atividades da vida deles, Pai, durante essa semana, e que a gente possa se encontrar novamente nos nossos cultos dominicais, nossos cultos na semana, e também, Senhor, na próxima segunda-feira, que eles possam vir para nosso tempo de encontro, e mais uma vez sendo edificados pela Tua palavra. Senhor, te louvo, Pai, e clamo para que o Senhor possa guardar e proteger a vida de cada um deles e suas famílias. Essa é a minha oração, na fé que tenho em Ti, Jesus Cristo, que eu amo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero um voluntário só, que tem um computador que consegue printar, ou um celular. Isso, Natália, por favor. Porque o meu computador está travado, gente, e eu não estou conseguindo printar aqui para a gente tirar a nossa foto. Então, se você puder, Natália, você pode fazer essa gentileza para a gente? Sim, você vai tirar a tela que está compartilhando? Vou tirar. Tá bom. Foi. Pessoal, então todo mundo abre a câmera aí, dá aquele sorrisão. Ó, eu vi que já teve alguns irmãos que mandaram lá o nome completo no nosso, foi o irmão João.
no nosso Nossa, chat. Maria. Mas manda lá no grupo, por favor, para eu lançar a presença de vocês, para não esquecer, tá bom? Nossa, gente, quanta gente linda. Povo de Deus maravilhoso. Então vamos tirar essa foto? Dá aquele sorriso, aí vamos no comando da Natália, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Foi? Foi. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima segunda. Até domingo. Tchau, tchau. Deus abençoe.